boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus, as bênçãos da irmã Sheila, querida, nos envolva a todos, porque este é um tema de grande responsabilidade e é um tema que cala fundo no coração da espiritualidade. O Zé Grosso, certa vez, se referiu a essa visita aos lares como uma tarefa magna. Então, para a espiritualidade, tudo que a gente puder fazer para cumprir da melhor maneira possível essa integração na tarefa espírita vai ser de bom grado. E deve ser mesmo uma tarefa continuada, que a gente faça de boa vontade, com o nosso sacrifício pessoal. Então é muito importante para nós sabermos com precisão as nossas responsabilidades individuais, as nossas responsabilidades coletivas nessa atividade, o tipo de apoio que o grupo espírita pode nos dar, como deve ser o nosso comportamento entre nós, tarefeiros, no lar visitado. Tudo isso faz parte, no nosso relacionamento com a espiritualidade. Então, resumindo, é uma tarefa, uma atividade que nos dá a chance de muito crescimento, de muita integração. Até para a nossa vida pessoal nos ajuda muito nós participarmos de atividades como essa, realizadas em grupo, fazendo, contato com pessoas que a maioria das vezes a gente não conhece, porque tal como ocorre na casa onde nós nos situamos, que é a Fraternidade Espírita e Irmão Blacos, o Grupo Sheila também tem uma procura enorme para essa atividade da visita fraterna, que é orientada pelos espíritos, através do receituário mediúnico. Então, há muita similaridade da forma como nós propomos e da forma como os irmãos e as irmãs conduzem essa tarefa. Nós gostaríamos de iniciar lendo uma página do espírito Camilo Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira, e ele ditou uma página para a médium Giva Oliveira, num livrinho é por causa do tamanho físico, tá? O livro é ótimo. De mãos dadas, caminhamos juntos. E o Camilo Chaves escreveu assim: alegrai-vos, irmãos, por já deterdes condição de cumprir deveres. A criatura de progresso incipiente, o Pai não entrega obrigações das quais não pode desincumbir-se. Vezes muitas, reclamais contra o peso dos encargos que vos curvam os ombros, esquecidos de que, se o Criador vos delega deveres, concede-vos também os meios para realizá-los com proveito. Buscai a análise sincera dos ônus que vos serão cumulados e vereis que todos eles são, sempre e felizmente, viáveis. Agradecei, pois, as tarefas que vos são cometidas, agradecei a confiança que Deus deposita em vossas possibilidades de lutar e vencer. Sois os escolhidos, não vos negueis as oportunidades de trabalhar e triunfar. Recebestes um mandato de amor, cumpriu e alegrai-vos. Paz. Gostamos muito dessa mensagem que nos coloca nos trilhos e nos estimula a estarmos ligados, em mente e coração com a tarefa espírita. Para que a gente possa fazer uma caminhada didática no tema, nós gostaríamos de fazer alguns preâmbulos aqui. Por exemplo, vamos iniciar falando a respeito de nós, da nossa constituição. Nós, seres humanos, nós somos a união dos princípios evolutivos, material, vital e inteligente. Ou seja, nós somos, na nossa constituição, espírito, perispírito, corpo físico, e a nossa saúde plena, que é o objetivo maior da visita
fraterna ajudar que as pessoas ganhem, recomponham a sua saúde, ela pressupõe que todos os elementos devem estar saudáveis, ou seja, os princípios material, vital, inteligente, o espírito, o perispírito e o corpo físico, todos esses elementos, digamos assim, sob essa análise, devem estar no foco da saúde. Normalmente, o que é a doença para o encarnado? É a doença no corpo e na mente. E a doença para o desencarnado é aquele campo do remorso e da culpa, da vivência que ele teve quando estava no meio material. O alimento para o nosso corpo físico, nós ingerimos o alimento, o nosso corpo físico, ele faz uma seleção daquilo que é nutriente para as nossas células, para nos dar energia, para auxiliar o nosso desenvolvimento de todos os nossos sistemas que formam o nosso corpo material, e uma parte desses alimentos que nós não aproveitamos, ela é descartada no processo natural pelo próprio corpo. No caso, fazendo uma analogia com o alimento espiritual, nós também vamos ter algo semelhante, ou seja, através principalmente dos olhos e dos ouvidos, nós vamos assimilar o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, aquilo que for útil e bom para nós, vai nos remeter à saúde do espírito, a saúde daqueles elementos que nós mencionamos. Aquilo que não for bom, que não for útil como alimento espiritual, vai provocar desequilíbrios e a perda da nossa saúde no campo moral, no campo emocional, no campo espiritual. Então, tudo isso deve ser considerado no momento em que nós estamos tratando, ajudando pessoas que são os nossos visitados, que podem não necessariamente estarem acometidos apenas da doença, da enfermidade física, mas sempre há um problema de ordem moral, uma questão de ordem espiritual envolvida, que nós também pretendemos, com o amparo da espiritualidade, auxiliar que seja ajudado, que seja melhorado. Vamos falar um pouco a respeito da reencarnação, porque a reencarnação ela é um elemento importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, numa página intitulada Vidas Sucessivas, é o capítulo 110, Emmanuel diz assim: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, Emmanuel começa a explicar para nós que as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, nós estamos enfrentando, muitas vezes vêm como herança de um passado, de uma vida anterior. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha aos réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então nós precisamos ter sempre consciência que nós mesmos e todas as pessoas visitadas estão nesse processo de correção pela reencarnação e que nós não temos, assim, de forma alguma, um conhecimento pleno das situações que envolvem as pessoas, que são essas heranças, mas que são novas oportunidades que Deus está fornecendo, que Deus está oferecendo, para que aos poucos as pessoas, os espíritos humanos vão crescendo, subindo os degraus evolutivos. Então, quando a gente fala de enfermidade,
devemos lembrar que o conceito, a concepção usual de enfermidade, ela está associada às moléstias do corpo, que provocam dores ou mau funcionamento orgânico, ou às moléstias mentais oriundas de distúrbios psicológicos ou provenientes de disfunção cerebral, acarretando falhas de comportamento, dificuldades de raciocínio, claro, dentre outros sintomas. Então, a condição moral do espírito é um fator de maior relevância em qualquer tipo de consideração que se faça a respeito das doenças, sejam quais forem. Ou seja, a enfermidade física é um aspecto, a enfermidade psicológica é um outro aspecto, mas a enfermidade moral é aquele aspecto que nós não temos um conhecimento muito óbvio, porque geralmente as pessoas visitadas não são aquelas que convivem conosco no dia a dia, que nós poderíamos observar melhor as questões comportamentais. É do espírito Anacleto, no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, intitulado Passes. O que o Anacleto explica? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Está falando então do nosso perispírito. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, o Anacleto dá aí uma visão muito extensa de como que pode ser o aprofundamento da nossa problemática que nos leva a enfermidades, pelo perispírito, pela falta de disciplina, pelas nossas emoções, pelo nosso convívio com situações e que trazem para nós desarmonias e principalmente pela ausência da vida de oração. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Ou seja, olha só essa última frase, ela explicou que a nossa ação, que a nossa atitude, que naturalmente por trás dela está a vontade e o pensamento, e nossas experiências evolutivas, elas vão marcando o nosso corpo perispiritual com desequilíbrios nos nossos centros vitais. E essas distonias, esses desequilíbrios, eles vão terminar por serem transmitidos para o nosso corpo físico e se transformarem em doenças. Por isso que no início nós dissemos, citando Emmanuel, que toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual. Então, entender o valor da saúde é tão imprescindível quanto libertar-se da enfermidade. Muitas vezes, enquanto doentes, desejamos ardentemente nos libertar da enfermidade, não porque desejamos renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas pela vontade de retornarmos aos vícios que prejudicam o nosso organismo. Ou seja, queremos ficar saudáveis para retomarmos os vícios que não nos deixam ficar saudáveis. Uma questão muito interessante da obra O Consolador é a questão 95, onde Emmanuel explica o seguinte: para o homem da terra,
Saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, a nossa concepção de saúde. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. É um conceito muito interessante e que pode ser do desconhecimento de muitos irmãos e irmãs encarnados ou desencarnados que estão apreciando a nossa apresentação. Ou seja, a enfermidade, a doença, ela é necessária muitas vezes para a conquista da saúde definitiva. Então, olhem só, às vezes nós pensamos assim a respeito da pessoa que está com uma doença grave. Vamos citar com o exemplo mais comum, que é um processo cancerígeno. Nós pedimos, desejamos a cura do câncer, mas muitas vezes aquele câncer, aquela situação pela qual ela está passando, é justamente o meio de ela se libertar do desequilíbrio do perispírito provocado por uma ação anterior dela, que vai permitir a limpeza do seu corpo perispiritual e ela se libertar definitivamente daquela enfermidade que tem um fundo espiritual. Por isso, encontramos no autor Carlos Torres Pastorino uma sugestão que nós achamos interessante, quando ele diz que é melhor, quando a gente fizer uma prece para uma pessoa que estiver enferma, seja nós mesmos, por exemplo, que a gente não peça a cura, mas que a gente pedir a cura do corpo físico, né? Sanar a doença física, mas que se peça a força, o fortalecimento, a paciência, a tolerância para passar pelo processo da enfermidade para que o espírito consiga alcançar a cura verdadeira. Então, muitas vezes, o entendimento precisa ser esse. A doença é, na verdade, o meio de se conquistar a cura. Não podemos passar por esse assunto sem citar Jesus, porque Jesus teve uma relação íntima e direta com muitas pessoas enfermas. Jesus fez curas à distância, Jesus fez cura de parentes, Jesus atuou no campo da desobsessão, né? Se dirigindo diretamente a espíritos do campo invisível que estavam influenciando pessoas encarnadas. Jesus experimentou a fé do doente, como foi o caso da hemorroíça, que se curou pela atração que ela fez da sua crença de que o fluido, Jesus seria capaz de curá-la, e Jesus liberou aqueles fluidos que ele mesmo não soube dizer quem é que me fez essa absorção fluídica aqui, porque ele diz que dele saiu uma virtude e ele não soube de quem. Tamanha era a fé daquela pessoa. Jesus também promoveu curas muito interessantes, superando os famosos dogmas dos judeus, que acreditavam, como muitos acreditam até hoje, que tudo é obtido através de rituais e de meios externos, exteriores, se cumprindo, usando amuletos, fazendo orações assim, um assado, né? Pré-definidas, pré-formatadas, quando, na verdade, Jesus mostrou que a força vem do íntimo, da fé, da ação do espírito, da mudança de atitude, a mudança de atitude mental. Jesus também curou os chamados mortos do corpo, como o caso de Lázaro e da filha da viúva de Naim. Na verdade, eram espíritos que não estavam desencarnados, estavam em processo de desencarnação, mas não havia ainda sido rompido o cordão de prata, e Jesus chamou, através do seu comando mental, a força vital de volta para aqueles organismos, e as pessoas retomaram a vitalidade, mas não haviam desencarnado totalmente. Então nós vemos aí essa ação de Jesus mostrando, né, porque tudo que Jesus fez foi para o nosso entendimento, não foi apenas para ele se exibir ou para ele beneficiar aquelas pessoas exclusivamente
Ele fez para que a gente prestasse atenção e usufruísse disso depois. E nós temos no espírito Sheila, na irmã Sheila, né? Na sua biografia, digamos assim, que ela teria sido uma freira, Joana Francisca Frémyot, que viveu de 1572 a 1641, foi canonizada em 1767 como a Santa Católica Joana de Chantal, e que, sob a direção de São Francisco de Sales, ela fundou em 1610 a Congregação da Visitação de Maria, a Ordem da Visitação, que até sua morte somou 87 conventos. Por que registramos isso? Porque mostra a ação da espiritualidade, né, dos espíritos superiores, promovendo essa ação da integração para auxílio de pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas necessitadas de ajuda. Então, vejam bem, nós estamos aqui há 25 minutos fazendo um preâmbulo. Ainda não entramos no procedimento da visita fraterna como nós agimos, atuamos nas casas espíritas. Mas agora nós já podemos começar a comentar a respeito da organização da assistência espiritual domiciliar ou hospitalar. Porque para que nós, tarefeiros espíritas, nos arvoremos a esse tipo de auxílio, nós precisamos nos organizar sob vários aspectos. Ou seja, para adentrar lares e hospitais em tarefa voluntária de grupos, é necessária a devida preparação física e espiritual, o conhecimento das regras de comportamento e das normas dos estabelecimentos, além da conscientização das responsabilidades individuais e coletivas. Portanto, os nossos objetivos da visita, eles devem ser propor um caminho que atenda com coerência e segurança todas as partes envolvidas. São 3 partes: a instituição espírita, que promove o atendimento, os visitantes, que são os trabalhadores voluntários, e especialmente os voluntários. E aqui o que nós estamos fazendo é compartilhando, plantando sementes, ideias úteis, para que essas ideias germinem e resultem em bons frutos para essas 3 partes envolvidas no processo da visita. Então vamos falar primeiro de nós visitantes. Quem somos nós? Por que é importante atuar em grupo? Por que a visita fraterna, a visita aos lares e hospitais, ela não deve ser feita individualmente? Vamos lá, tem alguns motivos importantes. Primeiro, no quesito da continuidade. Quando nós temos um grupo formado, há uma chance maior de que o processo tenha prosseguimento quando há ausência de uma ou outra pessoa. Então, a continuidade é um dos fatores que justifica nós atuarmos em grupo. Outro fator muito importante é o fator segurança. Segurança para quem? Para o visitado e para o visitante. Quando nós temos uma pessoa só visitando a outra, como podemos garantir o que está sendo falado, o tipo de comportamento se está correto, se as reações a situações intempestivas, situações que fogem à normalidade, vão ser adequadas? Quando nós estamos em grupo, de uma certa forma, um ajuda o outro, um vigia o outro, podemos dizer assim. O nosso comportamento em grupo, ele é acordado. As pessoas sabem de antemão o que devem fazer. Então não há uma tendência a se fugir àquilo que se espera como recomendação da doutrina e como recomendação da casa. Então essa segurança é importante. É uma segurança importante também para a pessoa visitada, de que ela vai ter um bom atendimento. É importante também no campo dos fenômenos mediúnicos,
e se de repente uma das pessoas incorporar, né, vamos usar esse termo, que não é um termo muito elegante para se mencionar no fenômeno mediúnico, né? Mas vamos falar assim, porque ele é de bom entendimento, uma pessoa passa a receber uma entidade, pode ser um visitante ou visitado, e aí, como é que vai ser a situação se tiver só uma pessoa visitando, né, aquela pessoa que está no objetivo dela? Outro ponto do grupo é o suporte vibracional no momento do passe, no momento da oração, porque os espíritos lidam com esses componentes fluídicos todos. Não apenas a palavra, mas também o fluido que nós estamos emitindo, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso perispírito, porque o visitado recebe o fluido do nosso organismo material e recebe o fluido do nosso organismo perispiritual, assim como recebe também o fluido sutil direto dos próprios espíritos. Mas o nosso fluido, ele toca mais de perto a pessoa visitada, então o suporte vibracional é muito importante. Outro ponto que justifica a visita em grupo é o aprendizado, porque com pessoas ao nosso lado nós estamos sempre aprendendo. Nós aprendemos com os erros e com os acertos. Sempre há aqueles que são mais evoluídos que nós, têm mais cultura que nós, nesse aspecto ou naquele aspecto, tem mais desenvoltura para falar, para orar. Então isso tudo é importante. Os que estão mais avançados nessa ou naquela nuance, vamos dizer assim, recurso, eles vão auxiliar aqueles que estão menos. Então há sempre uma troca de ensinamentos, né? Através da palavra, da oração. Muitas vezes a gente começa na visita fraterna muito tímidos, porque temos vergonha de orar, não sabemos fazer um comentário. Então tudo isso deve ser foco do nosso objetivo de desenvolvimento, para que no futuro a gente consiga exercer todas essas facetas da visita fraterna. Outro aspecto importante da visita em grupo é o incentivo mútuo, porque vez ou outra um fica lá desanimado, acontece um problema, tem uma decepção às vezes até dentro da própria casa espírita, ou no seu trabalho, ou na vida conjugal, e aí quer sair, quer deixar, quer abandonar a tarefa. Então nós temos ali um grupo para ajudar, para fortalecer, para chamar, para auxiliar, né, essa atuação nossa como irmãos. E nós temos outro ponto de incentivo importante, é o modelo espiritual. Os espíritos geralmente agem em grupo, né? Eles trabalham em grupo. A gente encontra isso na literatura do André Luiz. Em todos os momentos está o André se encontrando com equipes no campo espiritual, e essa organização, né, no plano espiritual, ela é muito forte para nos mostrar que esse é o modelo mais interessante para nós. Como é que se deve, então, formar um grupo visitante? Porque nós temos que saber fazer essa composição. O ponto principal, os visitantes precisam ter vínculo com a casa espírita. Nós devemos evitar colocar, inserir, incluir num grupo de visita alguém que é simplesmente amigo nosso, que é do nosso relacionamento, mas que não tem vínculo com a casa. Porque o tarefeiro da casa, ele estabelece um vínculo, inclusive vibracional, ele conhece, ou pelo menos deve conhecer, as normas, o regimento interno, aquilo que está estabelecido. Então esse vínculo com a casa é importante, porque quando nós chegamos num lar, nós somos representantes da instituição espírita. Não somos representantes de nós mesmos. Qual o número de pessoas, o sexo, a idade para se compor um grupo de visitantes? A nossa proposta particular, pela experiência, pode ser diferente, mas a experiência nos mostrou que o número 4 é um número muito interessante para se formar um grupo de visitas. Por quê? Porque quando a gente faz um grupo com 5 ou mais,
São muitas pessoas para chegarem ao mesmo tempo num lar. É muita gente. Às vezes a gente faz a visita no quarto, no dormitório. Então fica muitas pessoas num ambiente só. Até para visita no hospital isso pode ser complicado. Esse número 4, ele nos ajuda também da seguinte forma, que supondo uma ocorrência até dupla, 2 pessoas precisaram ficar ausentes naquele dia, nós temos um grupo de 2. Continua sendo um grupo. Aí as pessoas vão decidir, vamos fazer a visita só com os 2 ou não? Às vezes vão se sentir capazes, com todo o recurso de fazer, não tem problema. Então é a nossa sugestão. Quanto ao sexo, nós gostamos de analisar isso da seguinte forma, grupo só de homens ou grupo só de mulheres. Em termos, vamos dizer assim, espirituais, não tem nenhuma restrição que seja um grupo só de homens ou só de mulheres, mas pode haver restrição no campo da recepção. Digamos, por exemplo, que nós vamos visitar uma senhora que mora sozinha. Aí nós vamos adentrar o lar dela 4 homens. Isso pode trazer algum desconforto para a visitada. Não estamos falando que é proibido, apenas para a gente usar esses alertas aqui como uma observação interessante, né? E dessa forma, quando há um equilíbrio entre homens e mulheres, nesses componentes, uma equipe mista nesse sentido, ela é melhor. Um grupo só de mulheres, por exemplo, que vai sair para uma visita noturna, pode sentir uma insegurança, dependendo do bairro onde for visitar. Esse tipo de coisa. Uma presença masculina pode auxiliar. Então é nesse sentido que nós queremos alertar. Quanto à idade, nós sugerimos que sejam pessoas com 18 anos ou mais, por causa de orientação que nós recebemos do nosso mentor Glaucus na nossa casa espírita. Ele nos orientou que fosse nessa idade, 18 ou mais, não só pela maioridade, mas também pela questão da doação fluídica. Então nós entendemos que, abaixo dessa idade, é melhor o jovem estar se preparando lá na mocidade espírita para no futuro ele fazer parte. Eu não vou ousar dizer que é proibido. Tudo aqui é recomendação. As funções no grupo. As funções no grupo, cada elemento pode ser o dirigente, ou apenas o componente, a pessoa que vai dar o passe, a pessoa que vai fazer a leitura ou fazer o comentário, ou que vai fazer a prece. É bom quando todos têm condição de fazer a prece, de fazer a leitura e o comentário, de dar o passe, mas como já observamos antes, muitas vezes a pessoa não se sente confortável em ser ela que faz a leitura e o comentário. Ela prefere ficar no suporte do passe e da oração. Então, isso é conversado, cada um vai analisar os recursos, os elementos que tem no seu grupo de visita, né? Para poder levar todos esses elementos de forma confortável para o lar. E o dirigente, realmente, nós vamos conversar sobre o dirigente daqui um pouco. A formação de novos grupos. A Casa Espírita precisa avaliar como que isso deve se processar, porque você criar um grupo de visita só com pessoas novatas não é aconselhável. É bom ter 1 ou 2 pessoas já com experiência de outros grupos para acolher novatos e levá-los para adquirir essa experiência. Convidados na equipe, nós já falamos, não aconselhamos pessoas de última hora para adentrarem a equipe. Ah, mas também é espírita, mas é muito amigo meu, mas chegou de viagem, é lá do grupo tal, quer participar aqui. É preciso que a gente pondere, que o grupo tenha uma unidade, tenha uma sintonia com os mentores que seguem ali aquela equipe, e nós achamos que é conveniente evitar os convidados de última hora. E grupos chamados especiais? Olha, um grupo não pode ser considerado melhor ou pior do que outro, a não ser pelo seu próprio comportamento.
O que pode acontecer nessa especialidade é haver no grupo pessoas que têm tarimba para certas situações. Por exemplo, um grupo que vai atender um lar visitado onde está tendo fenômeno mediúnico, onde está tendo psicofonia, onde as pessoas estão entrando lá mediunizadas. Então pode ser que um grupo não tenha nenhum elemento com experiência em reunião mediúnica para poder lidar com essa situação. Aí é melhor ter realmente o grupo onde essas pessoas consigam, não é, com facilidade, tratar esse tipo de assunto. Por isso que o grupo especial ele é especial apenas no recurso e não na importância. Por que nós falamos na importância? Porque nós passamos por situações onde às vezes pessoas que chegam à casa espírita e pedem a visita, eu só quero se for a equipe do fulano. Por exemplo, no passado, havia conosco lá pessoas que pediam assim, nós só queremos se for do Enio Wendling, a equipe, só quero o passe do Enio. Não pode ser assim. Todos estão em condição de fornecer os mesmos elementos, os mesmos recursos, contanto que façam a preparação correta em vários aspectos que nós ainda vamos mencionar. Qual é a diferença entre grupo e equipe? Isso também é importante. A gente tem falado grupo, e quando que grupo deixa de ser grupo e passa a ser equipe? Ora, um grupo, ele tem um objetivo comum. Uma equipe também tem um objetivo comum, ok? Quando a gente coloca no exemplo pessoas entrando num ônibus, é um grupo ou é uma equipe? Pessoas fazendo aquela brincadeira do cabo de guerra. Uma turma de um lado, uma turma do outro. É grupo ou equipe? Ora, ambos são grupos de pessoas com o mesmo objetivo. Mas, para entrar num ônibus, as pessoas não estão fazendo um trabalho em conjunto. Elas têm o objetivo pessoal de entrar no ônibus. Não tem um combinado antes, ninguém sabe como é que o outro vai se comportar. É aí que muitas vezes a gente se depara com pessoas educadas e mal educadas, né? A verdade. Agora, a equipe, ela passa a existir a partir do momento em que você trabalha por um objetivo comum em conjunto. Então, são várias peças, não é? Fazendo cada uma o seu trabalho, doando o seu recurso para poder obter o benefício, né, o objetivo comum no final. A gente costuma representar isso como aquele relógio mecânico cheio de engrenagens, molinhas, parafusos, né, que ficam ali trabalhando, cada um fazendo a sua parte. Se tira uma pecinha daquela, ele não funciona direito. E lá na frente está o mostrador e o ponteiro. O mostrador e o ponteiro é o resultado final, que deve ser o melhor resultado de acordo com aquele trabalho de equipe daquele grupo de pecinhas do relógio. Então, assim nós ilustramos, para poder dizer que os grupos de visita devem sempre almejar se transformarem em equipes de visita, sintonia e entendimento para que possam conseguir fazer um bom trabalho em favor da pessoa visitada. Responsabilidades dos visitantes. Primeira, intuito de servir. O intuito de servir deve ser o foco principal do grupo ou equipe de visita. Nós estamos lá para atender ao lar, atender a orientação do receituário, atender os objetivos para a pessoa. Outra responsabilidade, é uma responsabilidade individual, é o estudo. O espírita precisa se ligar ao estudo, leitura da codificação, compreender os fundamentos da doutrina espírita, os princípios, entender. Muitas pessoas com as quais a gente convive até já há bastante tempo,
elas adentram a casa espírita, frequentam, assistem reuniões públicas, tomam passes, etc. Às vezes até participam de tarefas, mas não têm interesse em estudar, em aprender. Quando têm dúvidas, estão sempre precisando perguntar para um colega ali ao lado, em vez de elas mesmas terem já o recurso próprio de, através da leitura do livro, entenderem, compreenderem, passarem, inclusive, a ajudar, a explicar, não é? A compartilhar o seu ensinamento. Então, o estudo, ele é responsabilidade de todo espírita, em especial do voluntário da tarefa da visita fraterna. Algo muito especial que vai cair na responsabilidade do visitante é a preparação física. A preparação física, pressupondo que nós vamos precisar adentrar um lar e doar fluidos pelo passe, doar fluidos através da palavra da oração, nós temos que cuidar, por exemplo, da nossa alimentação durante o dia. Fazer uma alimentação frugal, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar consumo de alimentos pesados, né? Ninguém vai comer uma feijoada e vai sair para visita. Nós temos que ter essa consciência que assim nós não vamos conseguir fazer uma boa doação. Nós temos que ter essa preparação física, incluindo o nosso descanso físico, para que a gente esteja com a mente equilibrada, para que a gente tenha também, assim, tenha passado um dia tranquilo, para que espiritualmente, emocionalmente a gente esteja bem. A preparação espiritual inclui isso, passar o momento que antecede, né, o próprio dia ou o dia que antecede a visita, ficarmos mais ligados à oração, evitarmos querelas, desavenças, etc. Né? Tudo isso vai manter o nosso ser mais equilibrado, mais centrado e mais focado no objetivo, porque senão a gente vai só esperar a hora de ir para a visita e vamos chegar lá despreparados. É como o jogador de futebol que chega, vai participar da partida e esqueceu a chuteira em casa e não tem como ele jogar a bola. Então, isso precisa ser levado muito a sério, assim como a nossa pontualidade, a nossa assiduidade. Outro assunto, vestuário e higiene pessoal. Ora, vestuário nós temos que estar vestidos adequadamente para adentrar um outro lar, né? Com certeza. E temos que entender que o nosso vestuário não deve ser motivo de tirar a atenção das pessoas para o objetivo nosso. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente ir para a tarefa com uma camisa de time de futebol da nossa preferência pode provocar na pessoa que vai nos receber uma antipatia ou uma simpatia exagerada para o momento ali que é um momento de oração. Uma roupa que usa de muita transparência ou sensualidade, que pode fazer parte da nossa preferência no dia a dia, nós não temos nada que nos meter nas preferências das pessoas. Mas para aquele momento da tarefa, devemos estar atentos com o uso dessas vestimentas que podem sugerir que as pessoas percam a atenção àquilo que a gente vai falar, né? Aquilo que a gente pretende fazer no lar. A higiene pessoal também é importante. Nós estamos limpos, nós não estamos com odores, né? No corpo que possam incomodar os colegas, as pessoas visitadas, né? E também a questão nossa de responsabilidade com relação à solidariedade em relação aos colegas que estejam passando por momentos difíceis. Também é responsabilidade de nós, visitantes, estarmos ali unidos com os colegas, como nós já dissemos, né? Alguém que, por exemplo, teve a perda de um familiar ou está com uma doença grave, a gente prestar a ele também o nosso apoio e solidariedade. A questão de relacionamentos íntimos na visita entre os visitantes. Não vemos problema
que pessoas que são cônjuges, namorados, etc., tenham um relacionamento íntimo, participem de tarefa de grupo, se souberem se comportar, se conseguirem deixar, às vezes, pontos que têm de desavenças fora daquele momento ali, daquele estado de coisas, não é? Não haver muita intimidade durante o processo da visita, a coisa tem que ser tratada com mais formalidade no momento da visita. Então, apenas um alerta que a gente faz aqui. Bom, vamos falar então do dirigente. O dirigente é aquela pessoa que se espera que vai exemplificar, que vai orientar, que vai agir com equilíbrio, com ponderação e que vai ajudar também a amenizar os conflitos e que vai ser a ponte entre o grupo, a equipe e a coordenação da tarefa. Então é importante que haja essa hierarquia, não é? Que o dirigente seja o representante da equipe para a casa e para o lar visitado e que seja essa pessoa agregadora e que consiga fazer com que o grupo mantenha uma união, mantenha a informação, a orientação de que todos necessitam. O roteiro para a atividade da visita pressupõe a necessidade de regras claras que a casa deve fornecer antes e não durante. Antes a pessoa vai entrar para fazer a visita, ela deve saber tudo que ela vai estar sujeita, para que não chegue no meio do caminho, como acontece em muitas tarefas, o tarefeiro voluntário aceita adentrar para a tarefa, procura a tarefa, aí quando começa quer mudar tudo, porque não concorda com isso, com aquilo. Então informe-se antes e se julgar que tem alguma coisa que não está boa, converse com seu dirigente, proponha para ele e não haja durante o processo para querer modificar as coisas. O processo de contato e seleção com o paciente aí depende de como que a casa funciona. Pode ser a própria equipe, o próprio grupo liga, entra em contato com a pessoa e combina com ela a visita. Pode ser que a casa tenha lá um setor centralizado para fazer isso. Na nossa casa é a própria equipe, é o próprio dirigente ou alguém que o ajude que entra em contato com a pessoa, né? Seja por WhatsApp, seja ao telefone e combina tudo. Mostra, explica antes tudo o que vai acontecer. A pessoa que vai receber a visita, ela tem que saber o que vai acontecer na casa dela. Ela não pode ser pega de surpresa. No caso da nossa casa de Glacos, existe um setor que a pessoa passa com a receita, aqui ó, os espíritos pediram passe no lar. Ali ela vai receber todas as informações de forma genérica. Depois a equipe vai combinar com ela os detalhes. A partir do momento do encontro da equipe, aí já há um comprometimento com a tarefa, onde se deve fazer a oração em conjunto e depois vai haver o deslocamento até o lar para ser visitado. Esse momento começou a tarefa, né? Então aí já há o elo com a espiritualidade formalizado e do momento do encontro e da oração inicial até a chegada no lar e até o final de tudo, de todo o processo, todas as pessoas visitadas e a prece final, é preciso que os visitantes mantenham a sintonia com a atividade espiritual que estejam fazendo. É muito complicado quando durante o deslocamento até o lar, a conversação, os assuntos sejam assuntos da vida do dia a dia, que podem desvirtuar completamente os objetivos da visita. Então, chegou o momento que eu estou na porta, é a entrada no lar. Precisamos todos conscientizar que a partir desse instante, onde a gente vai chamar lá no interfone, ou conversar com o porteiro, né, para a gente adentrar, tocar a campainha, e que nós formos ser recebidos porta dentro do lar, nós precisamos conscientizar o seguinte: estamos adentrando o templo de Deus. Então, a partir daí, é preciso haver essa ideia íntima da nossa mente, do nosso coração,
para que a gente prossiga com essa mentalização de que nós estamos fazendo uma tarefa de muita responsabilidade. Então, o atendimento no lar, muitas vezes, nós vamos adentrar lugares que, vamos dizer assim, a coisa está pegando fogo. Tem muito conflito, tem muita situação difícil e nós vamos ter que auxiliar com os recursos que nós temos. Aí nós vamos solicitar uma preparação do ambiente, que já foi conversado antes, a colocação de uma água para ser fluidificada, e escolher o ambiente do lar. A visita pode ser feita na sala de estar, na copa ou no dormitório. O nosso querido irmão médium Enio Wendling, ele falava que o melhor lugar para se fazer visita espiritualmente falando é no dormitório. Agora, para a gente ir para o dormitório da pessoa, nós temos que perguntar a ela se pode, se ela aceita. Se ela aceitar, espiritualmente vai ser melhor, mas não devemos exigir, porque ali é onde há a maior frequência espiritual em contato com a pessoa visitada. Aí nós vamos fazer, então, uma prece inicial, depois nós vamos partir para a fase de leitura e comentários. Muito bem, na fase de leitura e comentários, nós vamos, então, procurar usar do nosso conhecimento, que a gente já tem algumas leituras, então isso vai nos ajudar. Aí vem a pergunta, que livros nós devemos utilizar? O ideal para a visita, meus irmãos, é usar aqueles livros em que o Emmanuel interpreta versículos da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Segue-me, Vinha de Luz. Podemos usar também o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esses livros que nós mencionamos já trazem um tema para o encontro e uma interpretação do Emmanuel que nós vamos, ao ler, nós vamos em seguida comentar, procurando ajudar a pessoa que ouviu a entender o que nós lemos. Então, por isso que nós temos que prestar atenção e saber explicar aquilo que o Emmanuel explicou. Geralmente, essa escolha da mensagem ali, ela é aleatória. A gente passa o livro para o visitado e pede para ele escolher, abrir a página. A nossa equipe, particularmente, tem feito diferente, porque os livros vão ficando viciados e aí, às vezes, abre sempre na mesma página. Então, geralmente, os livros do Emmanuel trazem 180 mensagens. Aí a gente pede para a pessoa, fala um número aí de 1 a 180. O número que ela falar é aquele que a gente lê. E a gente deve sempre explicar que a leitura não é só para o visitado, é para todos, incluindo os visitantes. E como que nós devemos realizar a leitura? A leitura deve ser pausada, paulatina, mas deve ser feita de cabo a rabo. Nós não vamos ler um pedaço e explicar, ler outro pedaço e explicar, não. Porque aí nós estaremos misturando o nosso pensamento com o de Emmanuel. É preciso a gente ler tudo. E ao fazer isso, nós estamos fornecendo um alimento espiritual que nós também estamos recebendo do livro. Então é uma degustação. É preciso ler com calma, para a pessoa ter tempo de ir refletindo. Porque se a gente lê aquilo igual narra uma partida de jogo de futebol pelo rádio, aí a pessoa não vai conseguir assimilar e nós mesmos podemos nos perder com relação àquilo que a gente estiver explicando. O comentário deve ser sempre genérico, falando de nós também, que nós estamos aprendendo. Deve-se evitar apontar o dedo. Vocês precisam perdoar. Você precisa... Não, sempre nós, não é? Evitar, então, essa acusação durante a fala. Evitarmos mencionar ou sugerir terapias que não são espíritas. Quais são os recursos espíritas? Prece, passe, estudo, água fluidificada, orientação espiritual, tarefa voluntária, isso é o recurso espírita. Médico, psicólogo, terapias alternativas como Reiki, Duin, etc., yoga, isso tudo é muito bom, mas não faz parte da literatura espírita.
Então, se a pessoa perguntar, eu devo procurar um psicólogo? Você deve se informar a respeito se isso vai ser bom para você. Nós não devemos nos colocar nessa posição. Inclusive porque muitas vezes, hoje em dia, é muito comum o campo, né, das pessoas que têm, por exemplo, filhos, crianças que estão com autismo, com suspeita de autismo. Autismo é uma doença difícil de diagnosticar. Eu fiquei sabendo outro dia, através de uma psicóloga amiga nossa, que leva 5 anos para você definir com certeza, pode levar 5 anos um diagnóstico de autismo. Então nós temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes não é autismo nada, é um processo mediúnico que a pessoa está sofrendo ali, não é? Então tomarmos cuidado para a gente não se arvorar, sair indicando, né? Indicando essas coisas que não fazem parte do espiritismo, que são ótimas, mas que não é nossa responsabilidade fazer. Outra coisa, assuntos do lar ficam no lar. Não devemos comentar fora do lar, nem entre nós, os problemas que foram colocados ou que nós percebemos, os assuntos pessoais que nós ouvimos. Não devemos fazer promessas de curas, proibições. A nossa fala tem que ser uma fala amena, em todos os sentidos. E muito, muito, muito cuidado com assuntos que envolvem pessoas que visitamos que são de outras religiões, porque pode haver ali uma quebra de confiança e, inclusive, problemas com espíritos de outras vertentes religiosas que estão nos acompanhando ali o lar. Então, sempre mencionar com respeito e falar do espiritismo como se fosse algo bom, mas que não fosse um privilégio nem acima das outras religiões. É preciso que a gente haja com equilíbrio. O passe deve ser ministrado de acordo com a orientação da casa espírita, porque existe várias maneiras de se dar o passe. Várias. Há os que preferem apenas impor as mãos. Tem casas espíritas que fazem só assim. Há os que fazem movimentos circulares, movimentos de dispersão, longitudinais, tem toda uma teoria sobre isso. Como é que o grupo Sheila deseja que você faça o passe? Isso que você deve procurar saber e seguir ali de acordo com o ditame da casa, porque assim vai haver uma uniformidade. Não vai ter um passe de uma casa melhor do que outra. Não vai ter um passe de uma pessoa melhor do que da outra, porque o que vai dar qualidade ao passe é o preparo físico, o preparo espiritual e a vontade, a caridade, a intenção na hora da doação. Então, muito importante isso, conhecer, né, o método do passe, estudar o método do passe, mas respeitar a casa. Os hinos são bem-vindos. A música, ela é algo que é um recurso que vai agregar na hora do passe. Então, as pessoas cantarem um hino, né? Sugerimos que pessoas completamente desafinadas fiquem em silêncio, porque aí elas provocam uma desarmonia. E isso é sério, tá? E o encerramento vai ser feito sempre com a prece, a saída. Sempre a gente deve procurar chegar no lar e ajudar que o ambiente do lar seja elevado ali a vibração antes que a gente se retire. Situações com crianças não costumam obedecer a gente na hora do passe, né? Então, por exemplo, dependendo da idade, nós vamos dar um passe numa criança. Nós tivemos um caso que na hora que o passista começou a fazer imposição na criança, a criança pulou do sofá e saiu correndo pela sala. O passista saiu correndo atrás da criança para dar o passe. Quer dizer, é um procedimento que está incorreto. Se não dá para fazer aquele passe formal, direcionando o fluido diretamente, nós vamos mentalizar e o passe que seja a distância, porque criança tem hora que não consegue ficar quietinha, né? Mas tem uma coisa importante para a gente orientar no lar. É orientar os pais ou o responsável que tiver com a criança assim, que ele fique atento ao comentar, a leitura e a oração
e deixa a criança para lá. Se ela não estiver correndo um risco de se machucar nem nada, se ela estiver fazendo bagunça, às vezes a pessoa da casa, o responsável, fica mais preocupado em manter a criança quieta do que em prestar atenção nas palavras, no recurso espiritual que está sendo levado para a casa dela. Então isso deve ser conscientizado. Pacientes em coma devem ser tratados como pessoas que estão em atividade, né, mental, que estão ali na vida ativa, ouvindo tudo que a gente estiver falando. A gente se dirige a elas normalmente, porque é muito provável que as nossas palavras e tudo que a gente fizer ali vai ser levado, se não no momento, depois para aquele espírito. Quando estivermos tratando de questões de obsessão ostensiva, pessoas muito obsidiadas, geralmente quando tem a orientação do receituário, os espíritos não passam orientação para visita no lar sem um alerta ou algo parecido, porque há ali também uma proteção para nós que vamos fazer a visita. Mas se nós percebemos casos desse tipo, o lar não é o lugar da gente fazer desobsessão. A desobsessão formal ela exige um ambiente da reunião mediúnica, diversos médiuns vibracionais, o médium que está acostumado a fazer o esclarecimento. Então a gente vai fazer uma prece e vamos dar um passe de dispersão ali com tranquilidade e no máximo pedir para o espírito, falou, meu irmão, dirija-se à nossa casa espírita para a gente te ajudar e tentar encerrar o processo, porque não é o momento da gente fazer esse tipo de coisa, a não ser que sejam pessoas muito experimentadas, né? E no caso do hospital, a gente seguir a regra, a gente entender que muitas vezes, atendendo uma pessoa que está numa enfermaria, a gente não deve, por exemplo, fazer um hino que vai incomodar a outra que não é da linha espírita. Então essas coisas vêm do bom senso, não é? A gente tem que saber se portar, né? Por exemplo, um CTI, saber como é que a gente vai fazer em cada situação. Muito bem. Assim, meus irmãos, eu estou lendo aqui a nossa última lâmina, mas nós entendemos que a gente já falou bastante. Naturalmente, o panorama espiritual da casa a gente não conhece. Pode haver mediunidade do paciente, pode haver mediunidade do visitante, que aí é a casa espírita que precisa tratar. E como pontos de atenção para a gente finalizar, não recebermos, isso tem que ser orientado antes, né? Retribuições materiais. Às vezes pode acontecer, chega na casa, tem uma mesa lauta lá com lanche e tal, aí como é que a gente faz? Se não tiver jeito sem ser mal educado, a gente aceita um pouco ali e fala, da próxima vez não precisa, mas essas coisas é para conversar antes, porque o objetivo nosso não é participar de uma convenção social. A gente pode combinar, vamos fazer uma coisa, no último dia, no último passo, a gente toma um lanche aqui com você. Muitas vezes pode ser dessa forma. E se a gente for visitar um paciente alcoolizado, completamente alcoolizado, aí o passe não vai fazer muito efeito, não. É aquela história, né? Talvez devamos fazer a visita normalmente, mas depois, num outro momento, alertar a pessoa ou familiar para ele se manter não alcoolizado durante a visita, o atendimento da visita fraterna. Se houver má receptividade por parte dos familiares, pode acontecer, como já aconteceu conosco, era uma estagiária na empresa que a gente trabalhava, ela pediu o passe para a filha dela. Aí nós fomos lá dar o passe. Só que a gente não sabia que ela morava com a mãe, ela era dependente financeira da mãe. E a mãe não aceitava espírita, não aceitava falar espiritismo. Aí nós chegamos lá, foi uma situação que a gente teve de lidar com muito tato, a gente nem falou nada de espiritismo, para que a gente fosse aos poucos ganhando essa pessoa, a confiança dela, e no final até que nós fomos bem-sucedidos, porque nesse caso, quando foi no último passo, ela até nos ajudou a fazer a prece. A mãe dela ficou presente lá no ambiente, né? Tomarmos cuidado com o nosso próprio descontrole emocional na visita, né? Se a gente estiver muito sensível, se nós estivermos passando por uma situação que a gente desequilibra, chora toda hora,
ou que a gente fique irritado toda hora, a gente precisa se precaver para não levarmos essa situação e nos precavermos também, meus irmãos, contra as nossas próprias ausências na equipe, porque isso pode trazer prejuízos muito grandes para o bom funcionamento do trabalho.